Deus em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, nós vamos dar continuidade às exposições que temos feito já há mais de um ano no livro de Gênesis. Hoje daremos início à exposição do capítulo 19. Vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 26. Gênesis 19, versículos 1 ao 26, a visita dos dois anjos à casa de Ló. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena?
para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. E temos aguardado para ouvir a Tua voz. Que sejas Tu, ó Senhor, a falar aos nossos corações, através desta palavra, nessa manhã. E que sejamos todos, ó Deus, edificados pela Tua verdade, transformados pelo Teu poder, iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado nisto. Abençoa-nos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Em nosso último sermão, meus irmãos, Abraão havia ido despedir aqueles 3 viajantes que chegaram ao seu acampamento. Um deles permanece com ele, e como nós bem sabemos, se tratava do Senhor e 2 anjos. Os 2 anjos, ao saírem do acampamento de Abraão, caminham em direção às cidades da planície, especificamente Sodoma e Gomorra, enquanto um daqueles homens permanece com Abraão, e nesse caso, o Senhor permanecia com Abraão no alto da colina. Assim disse o Senhor a Abraão que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra, uma vez que o clamor por justiça e os seus pecados haviam se multiplicado de tal forma que haviam chegado ao Senhor. Abraão, preocupado com o seu sobrinho Ló, que ali habitava, intercede então junto ao Senhor para que não destrua aquelas cidades, mas que, havendo justos ali, que as poupasse então. E o Senhor responde às súplicas do patriarca, dizendo que se ali houvesse ainda pelo menos 10 justos, por amor dos 10, ele não destruiria as cidades. Tendo Deus dito isso, retirou-se então, irmãos, como nós podemos ver aí na Escritura, da presença de Abraão. E este retornou para o seu acampamento, despido de qualquer tipo de orgulho ou de qualquer tipo de vanglória, pela honra demonstrada a ele por parte do Senhor. Porém, Abraão volta para o seu acampamento convicto que o seu Deus, o único Deus, Criador de todo o universo, era um Deus justo, assaz benigno e misericordioso. No entanto, irmãos, como nós podemos ver no texto que acabamos de ler, não haviam 10 justos em Sodoma, e nem mesmo em Gomorra. Havia apenas Ló, e ninguém mais. Sendo assim, trataremos no sermão dessa manhã da queda de Sodoma e a degeneração do gênero humano. Volte seus olhos aí para a Escritura, para os primeiros 9 versículos, dos quais o primeiro diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Observem, irmãos, que assim como fez Abraão, também o fez Ló. Ao avistar aqueles 2 homens com aparência de viajantes e ainda distante, se aproximando de onde ele estava, logo saiu ao seu encontro, como era de costume, exatamente como havia feito Abraão. E ao se aproximar daqueles 2 homens, Ló então percebe que aqueles viajantes eram homens de uma aparência diferente da dos demais.
homens de aparência, de autoridade e de superioridade frente aos demais. E assim, como era o costume, ele se inclina com o rosto voltado para o chão, em sinal de reverência, tal qual havia feito seu tio Abraão antes dele, e conforme nós vimos na exposição do capítulo 18. Depois de tê-los, então, saudado, Ló os convida a entrar e a se dirigirem à sua casa para que pudessem descansar, demonstrando assim, irmãos, vejam, a mesma hospitalidade de seu tio ao receber estes mesmos 2 viajantes anteriormente no seu acampamento. No entanto, aqueles homens recusam inicialmente o convite que Ló faz a eles, como nós podemos ver aí no texto. E a recusa inicial desse convite, irmãos, foi uma atitude de modéstia por parte deles. É uma atitude de modéstia por parte de todo aquele que recebe um convite de alguém com o qual ainda não possui uma relação de intimidade. Logo, não se trata aqui de uma indiferença ou de uma preterição destes homens para com Ló, como também não se trata de uma questão de indiferença ou de preterição imediata, quando alguém que não tem intimidade com o outro recebe um convite e sua resposta primeva é obrigado. Não. Mas vejam que quando se responde assim, essa resposta serve inclusive a um propósito. Pôr à prova se o convite é sincero ou não. Se de fato aquele que está fazendo o convite o está fazendo de livre vontade e se realmente deseja ter aquelas pessoas em sua casa, ou se está fazendo o convite por mera formalidade. Não é assim que acontece conosco muitas vezes? Sejamos honestos, irmãos. Quando nós queremos muito a presença de alguém, nós convidamos e insistimos. Fazemos questão. Mas quando é por mera formalidade, às vezes conversamos e falamos e nem soa como um convite. Não é assim? E aí, quando isso acontece? Geralmente quando não temos uma intimidade com o outro. Ou quando não queremos manter uma intimidade um com o outro. Então, pode soar formal. Mas pode soar também o contrário. Ora, eu estou convidando, eu não tenho intimidade, mas eu quero passar a ter intimidade. Eu quero recebê-los bem. Eu quero tratá-los bem. Mas quem está recebendo o convite, pela mesma falta de intimidade e por uma questão de modéstia, não de orgulho, irmãos, geralmente responde como não, como fizeram os 2 anjos. Mas se temos o desejo de verdadeiramente receber, nós insistimos, como fez Ló. Ló, para provar a sua sinceridade, vejam aí o texto, insiste em seu convite. Vejam aí, capítulo 19, versículo de número 3, diz: e porfiou com eles muito. O termo aqui, que foi traduzido na minha versão como porfiou, argumentou com eles muito. Ou seja, ele insistiu. Ele insistiu, demonstrando que fazia questão que aqueles homens fossem para a sua casa. Até porque o horário em que eles chegaram na cidade de Sodoma era um horário em que a noite já estava caindo, era o final da tarde. E naquelas cidades, e principalmente em Sodoma e Gomorra, ficar na rua era um perigo enorme. Preocupado então com aqueles homens, ele insiste
para que fossem até a sua casa, que ali então eles poderiam lavar seus pés, eles seriam alimentados e eles poderiam descansar para então prosseguir a sua viagem. E veja então que após a insistência de Ló, aqueles homens o acompanham. Chegando lá, eles entram na casa, comem do banquete que lhes foi trazido, porém, antes de se deitarem para descansar, algo acontece às portas da casa de Ló. Moisés diz, irmãos, que os homens de Sodoma, desde o mais novo até o mais velho, e vejam, há uma ideia aqui de universalidade, quando ele diz de todos os bairros, ou seja, de todos os lugares da cidade. Não foram só aqueles que estavam próximos à entrada da cidade e que viram aqueles homens adentrando e indo até a casa de Ló. Certamente, aqueles viram, ouviram o convite e espalharam rapidamente por toda a cidade. E estes se dirigiram em massa até as portas da casa de Ló. E passaram então a chamar a Ló para fora, dizendo: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Ora, eles sabiam que estavam dentro da casa de Ló, e por isso eles continuam e dizem: traze-os para fora, traze-os para nós, traze-os para que os conheçamos. Então veja, irmãos, enquanto Ló procurou tratar aqueles dois viajantes com toda a hospitalidade que era devida, demonstrando assim o seu caráter piedoso e austero, o povo daquela cidade violava isso. Na mais descarada proclamação de sua iniquidade, numa nítida demonstração do grau de sua impiedade, da degeneração daquele povo. Percebam, irmãos, que não há dissimulação nenhuma aqui. Porque às vezes alguém é perverso, alguém é corrupto, mas ele se faz de bom moço a princípio. Ele dissimula algo que ele não é. Mas aqui eles não fazem questão nenhuma de demonstrar que são bons moços. Pelo contrário, não há dissimulação nenhuma aqui. A pecaminosidade daquele povo era tão pungente que podia ser facilmente reconhecida. Eles tinham orgulho de manifestar isso, não fazendo nada para escondê-la, porque eles não temiam agir daquele modo. Eles achavam aquilo natural e faziam aquilo sem nenhum constrangimento. E percebam, irmãos, que estavam tão obstinados em fazer o que era mal, o pecado estava tão entranhado em suas afeições, que o seu proceder lhes era completamente ou totalmente natural. E, meus irmãos, quando o pecado se torna uma epidemia, ele é fatal. Ele não adoece apenas o indivíduo, ele adoece todo o lugar. Todo o lugar. Como diz Isaías no capítulo 1, versículos 5 a 7, ele diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo Israel, voltaram para trás. Você observar o versículo seguinte, o versículo 7, ele vai dizer: toda a cabeça está enferma, todo o coração enfraquecido, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A corrupção é total, irmãos. Aquele povo estava de um todo corrompido, irremediavelmente pervertido. Quer fosse jovem ou velho, criança ou ancião, camponês ou servo, magistrado ou não, todos haviam
caído em terrível desgraça e haviam sido consumidos pela iniquidade. Dessa forma, então, exigem que Ló os traga para fora. Para quê, irmãos? Para os conhecerem. O verbo na língua hebraica, traduzido aqui como conhecer, diz respeito a um relacionamento íntimo de cunho sexual. Sabe o que isso quer dizer? Que aquela turba, aquela multidão que estava cercando a casa de Ló, exigindo que este lhes entregasse os seus hóspedes, queriam abusar sexualmente daqueles dois homens. Em termos mais atuais, nós podemos dizer que eles queriam cometer um estupro coletivo de cunho homossexual. É essa a cena descrita aqui, irmãos. É essa a cena. E vejam, irmãos, que o pecado que eles se empenhavam em cometer é tratado pela Escritura como o mais anormal e abominável possível. Um pecado que passou a ser chamado pelo nome deles: sodomia. Sodomia. E vejam, como amaldiçoados, estes foram entregues a essas paixões infames, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1. Agindo de um modo que supera a pior brutalidade dos violentos contra Deus. Por que isso? Ora, porque se obstinam contra a própria humanidade, uma vez que encerram toda a possibilidade de vida em si mesmos. Observem que aqueles que se deixam envolver, irmãos, por um nível de impureza abominável como essa, são marcados para a vingança do fogo eterno, como diz Judas. Abram suas Bíblias aí em Judas, Epístola de Judas. Vejam aí o que diz o versículo 7. Se você prestar atenção, o versículo 7, ele é uma comparação de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas pelo que faziam, por essa questão da iniquidade praticada lá. Esse pecado está sendo comparado com aqueles anjos que caíram e foram encerrados em algemas e aguardam a condenação eterna. Veja bem, o versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra. É uma comparação. E cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, fornicação de que tipo? De cunho homossexual. Como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E sobre isso, diz ainda o Senhor, por meio de Isaías: o aspecto do rosto destes testifica contra eles. Publicam os seus pecados como sodomitas. Não os dissimulam. Isaías diz: ai da sua alma, porque fazem mal contra si mesmos. Entendam, irmãos, que esse é um tipo de pecado que a própria Escritura diz que é abominável contra o Senhor. É abominável aos olhos do Criador. Levítico 18, 22. Deus diz: com um homem não te deitarás como se fosse mulher. O mesmo se aplica às mulheres, irmãos. Deus diz: a abominação é. Sendo assim, ao ouvir isso, Ló sai de casa e rapidamente fecha a porta atrás de si. Diz aí o texto. Diz aí o texto. Vejam aí, irmãos.
Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Ló sai na tentativa de dissuadi-los. Ló vai rogar a eles, Ló vai suplicar a eles para que não façam aquilo, mas que deixem aqueles visitantes em paz. E vejam as palavras de Ló, ele diz: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. O justo Ló suplica aqueles homens iníquos para que não façam mal aos seus convidados. Pede para que não cometam tamanha malignidade contra os seus hóspedes. Observe que ele se dirige a eles com tanta gentileza e humildade que ele os chama de irmãos. Irmãos. E suplica para que não hajam de modo tão perverso. No entanto, estes não lhes dão ouvidos. E por quê, irmãos? Porque estão cegos, obstinados em agir de modo perverso. E assim insistem para que lhes tragam os estrangeiros. E percebam que na insistência deles e na voracidade deles, Ló então toma uma atitude extrema. Ele oferece àqueles homens suas próprias filhas para que abusem delas, numa tentativa de proteger os seus convidados. Vejam aí o que ele diz no versículo 8. Vejam aí, versículo 8, ele diz: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra de meu telhado. Ló estava disposto a sacrificar seu santo dever como pai, a fim de garantir também o santo dever da hospitalidade. Porém, irmãos, não se evita um pecado cometendo outro pecado. É dever de todo pai proteger seus filhos de todo tipo de mal e não ensejá-los nele. No mundo caído, irmãos, é dever dos justos proteger a vida. É dever dos justos proteger a família. É dever dos justos proteger a propriedade, a lei de Deus. Porque no mundo pós-queda, irmãos, o nosso lar, a nossa família é o jardim que Deus nos coloca. O mesmo jardim que ordenou ao primeiro homem cultivar e guardar, é nosso dever cultivar e guardar o nosso lar. E se no Éden o jardim era o centro de onde se desenvolveria toda a vida na terra, o nosso lar, a nossa família, é o centro, irmãos, de desenvolvimento de toda a sociedade. Daí a importância de sermos pais zelosos, maridos zelosos. Porque está sob nós, homens, essa responsabilidade. No entanto, assim como Adão, vejam aí, irmãos, Ló falha em proteger o seu jardim, o seu lar, pondo em risco a integridade de suas filhas. A herança de Deus, cometendo assim uma grave violação de seu dever paterno e familiar, um ato que vai trazer a ele, irmãos, vejam bem, porque não há atitudes nossas que não tragam consequências, todas elas trazem consequências.
E essa atitude de Ló vai trazer consequências terríveis, como nós vamos ver posteriormente, dele com suas filhas. E que vão dar origem a 2 povos que vão ser inimigos ferrenhos de Israel. Meus irmãos, entendam uma coisa. Entre 2 males, nós devemos escolher o menor. Isso sem sombra de dúvida. Mas entre 2 pecados, não se pode escolher um em detrimento do outro. Não se escolhe nenhum. Porque disso jamais colheremos algo bom. Não vamos colher nada bom fazendo aquilo que é mal. Do mal, irmãos, nenhuma bondade pode vir. E aí vejam, ainda que Ló esperasse que suas filhas não sofressem nenhum dano, já que estavam noivas de sodomitas, outras já haviam até casado com alguns daquela terra, a oferta foi uma grave violação de seu dever paterno. E sabe qual é o problema disso? É porque a gente olha para a atitude de Ló, mas muitas vezes a gente age da mesma forma. Quando tomamos as nossas filhas e permitimos que elas se relacionem intimamente com o ímpio. Eu já ouvi pais dizerem assim: ah, pastor, mas no mundo que nós vivemos é melhor que ela se interesse por um ímpio homem do que ela vir se interessar por uma mulher. Ló. Pais que aceitam que seus filhos moderninhos mantenham relações dentro da sua própria casa. Diz assim: não, mas está dentro da minha casa, está sob meu controle. Ló. Sabe qual foi a consequência disso? Dessa tentativa de amenizar, pensando em satisfazer o desejo daqueles homens, achando que satisfazendo o desejo sexual daqueles homens, os problemas estariam resolvidos. Sabe qual é a consequência disso? Eles tomam aquela atitude de Ló com ira ainda maior. Vejam aí o versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Ou seja, sai da frente. Sai do meio, Ló. E disseram mais: ora, esse aí chegou um dia desses aqui e já quer nos julgar? Quer ser juiz em tudo? Pois agora, Ló, nós vamos te fazer mais mal do que estávamos intentando contra eles. E eles então se arremessam sobre Ló. O intuito era arrombar a porta, invadir a casa de Ló e tomar os 2 anjos. A oferta pecaminosa de Ló incendiou a multidão. Eles, tomados pela fúria, passaram a vociferar contra ele. Esse indivíduo veio habitar aqui querendo ser juiz em tudo. Muito provavelmente, Ló já havia reprovado a atitude deles, a conduta licenciosa deles. Por isso, eles acusam de querer agir como juiz contra eles. E não é assim que acontece mesmo, irmãos? Não é assim, exatamente assim que acontece? Quando a gente quer argumentar com pecadores obstinados, pessoas que estão completamente dominados
pela luxúria, por uma paixão infame. Não é exatamente assim? É como diz Matthew Henry, argumentar com um leão a rugir, um urso a rosnar. Pecadores obstinados odeiam lições de moral. Eles não querem ser transformados. Odeiam aqueles que os censuram com a verdade, ainda que seja feito com muita ternura. Porque eles agem contra a sua própria consciência, da mesma forma que os sodomitas contra Ló, comprimindo-a, apertando-a, partindo para cima até calá-la. Assim como fizeram com Ló. Partiram para cima dele e para a porta de sua casa para arrombá-lo. Mas aí vem a intervenção de Deus. Porque aquilo que Deus decretou, irmãos, homem nenhum pode desfazer. Ainda que sejam milhares. Quando Deus fala, não há como não acontecer. Percebam então que os anjos puxam Ló para dentro de casa e fecham a porta. Provérbios 29:1 diz que o homem que muitas vezes é repreendido e não se arrepende, ele endurece a sua cerviz. E ele logo será destruído. Sabe por quê? Porque não há remédio para esse mal. O único remédio possível é a graça do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nem mesmo a disciplina remedia a situação, não há mais remédio para a situação a não ser o juízo de Deus. Que é exatamente o que acontece em seguida. Vejam aí os versículos 10 ao 13. Diz assim: aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. O texto diz que os anjos estendem a mão e guardam Ló. Guardam Ló do quê? Do mal que aqueles homens ameaçaram fazer contra ele, que seria um mal pior ainda do que estavam tramando contra os visitantes. Ló preocupou-se em proteger os anjos, mas são os anjos quem garantem a segurança dele e da sua família, em retribuição à sua gentileza. Percebem, irmãos, que nesse episódio já não resta mais nenhuma dúvida quanto ao caráter de Sodoma. Lembra que na visita dos três a Abraão, ele diz assim: não, nós vamos ver o que está acontecendo, eu vou descer para averiguar a situação. Aqui não resta mais a menor dúvida. E assim os anjos dão então uma pequena amostra do que iriam realizar. Vejam aí, o texto diz que após eles terem fechado a porta com Ló dentro de casa, por meio de um poder sobrenatural, eles ferem aquelas pessoas que estavam do lado de fora com uma cegueira. E aí, para quem já viu nos filmes, né, aparecem os olhos tampados, né, assim. E a maioria de nós entende que é assim. Ficaram vendo tudo preto. Mas quando a gente olha essa palavra utilizada aqui no hebraico, e ela vai ser utilizada em outros textos também,
O que acontece, na verdade, aqui é uma cegueira mental. Não é que eles perderam a visão, eles veem. Mas eles não veem do modo correto. Aquilo que eles veem se confunde. Por isso eles ficam atordoados procurando qual era a porta. Não é que eles não estavam vendo nada, eles estavam vendo, mas não conseguiam mais identificar aquilo que estavam vendo. E isso acontece como uma punição por sua cegueira moral. Eles veem, mas não enxergam. Não tem um ditado popular que diz que o pior pai é aquele que não quer ver? Não é que ele é cego, ele está vendo, mas ele faz de conta que não está enxergando. Mas nem faz de conta. Ele está cego para isso. Sua mente está anuviada quanto a isso. E então esses sodomitas, ainda cegos, continuam procurando a porta para arrombá-la. Tamanha era a sua iniquidade, irmãos. Porque vejam, nenhum julgamento por si mesmo poderá modificar as naturezas e os objetivos corruptos dos homens ímpios. Porque o problema não está arraigado só na sua carne, o problema está arraigado no seu espírito, na sua mente. É suas mentes que estão cegas. Porque se não fosse assim, estes teriam dito como os magos do Egito: isso é o dedo de Deus. Quando os sinais começam a acontecer no Egito, eles dizem: Faraó, isso é o dedo de Deus. E como eles seriam temidos. Mas não foi isso que aconteceu. Dessa forma, os anjos ordenam então a Ló que retire da cidade toda a sua família, esposa, filhas, toda a sua família. E a razão eles vão dizer, versículo 13. Vejam aí, versículo 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos, irmãos, nós já tratamos disso no sermão anterior, são ministros da ira de Deus para a destruição de pecadores, assim como da misericórdia para a preservação e libertação do seu povo. O agir dos anjos para com Ló e sua família nos mostra, irmãos, que aqueles que pela graça são resgatados de uma condição pecaminosa devem fazer de tudo o que puderem para resgatar os outros, especialmente aqueles que são de sua linhagem sanguínea, seus parentes, seus familiares. Os anjos estavam salvando a Ló, mas dizem a Ló: vai e avisa os teus. E rápido. Percebam que os anjos não perguntam a Ló: Ló, você conhece mais algum justo na cidade? Eles sabiam que não havia mais nenhum, irmãos. Mas olham para ele e perguntam pelos seus parentes. Para que justos ou injustos fossem salvos com ele. É aquela história do incêndio. Vocês conhecem a história do incêndio? Se a casa do nosso vizinho, que a gente nem sabe o nome, estiver pegando fogo e nós vermos, a gente não vai voltar para a nossa cama e dormir. A gente vai levantar, a gente vai ligar para os bombeiros, a gente vai lá para a rua, a gente vai bater na porta do vizinho, vai ver se tem gente em casa. Não é assim que a gente faz? Qualquer um de nós, eu tenho plena certeza que faria isso. Porque a gente tem convicção de que aquelas chamas vão o quê? Matar aquelas pessoas, não é assim? Se nós tivéssemos essa mesma convicção
para com aqueles que são nossos. Nós não nos negaríamos de levar até eles o Evangelho. Não nos negaríamos. Se estivéssemos convictos do que vai acontecer com eles. Sendo assim, Ló vai anunciar o que há de suceder nas cidades. Aos seus genros, diz o texto. Na verdade, noivos de suas filhas. Versículo 14 diz: saiu Ló e falou a seus genros para tomarem as suas filhas. Que tomariam as suas filhas, né? Ou seja, eram os noivos das filhas de Ló. Ele diz: vamos, levantem-se, vamos embora daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Quando ele fala isso, sabe o que eles fazem? Eles tomam as palavras de Ló como se fosse uma piada. Piada. Acham que Ló está zombando deles. Vejam, irmãos, a mensagem era premente. Era uma mensagem urgente. Não havia tempo para especulações. Não havia tempo para questionamentos. Não havia tempo para diálogos. A destruição era iminente. A destruição estava à porta. Eles não tinham 40 dias como os ninivitas tiveram para se arrepender. A decisão era para ser tomada ali, naquela hora. Era partir para ser salvo ou ficar e perecer. E o que eles preferem? Como sodomitas que eram, como obstinados que eram, perecer. Porque não creram. Quantos assim como estes, irmãos, não têm feito a mesma coisa? Até mesmo entre nós. Lembra de Sara? Quando a gente expôs sobre Sara, do riso dela, porque não acreditava que pudesse ter um filho. Lembra disso? Vocês lembram disso, irmãos? E o que é que Deus repreende ela dizendo? Acaso há algo para o Senhor que seja impossível, Sara? E quando a gente olha para os futuros genros aqui de Ló, que nunca foram porque morreram, a mesma coisa acontece com muitos de nós, irmãos. Achamos que o nosso Deus não faz coisas mais impossíveis. E eu não preciso crer em continuidade de dom, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tão somente crer e confiar naquilo que essa palavra nos diz. Que o nosso Deus é Deus todo-poderoso. Há pessoas que se mantêm obstinadas em seus pecados, irmãos. Resistindo até a força contra a verdade de Deus. Literalmente agindo como esses homens agiram, caçoando do que é dito. Irmãos, todos esses que não levam a sério a verdade, que têm ignorado o perigo e a desgraça em que estão inseridos por causa de seus pecados, que pensam que os ministros que Deus colocou sobre eles não estão falando sério, mas que são exagerados, mas que são radicais demais,
Todos estes, assim como aqueles, vão perecer com o seu sangue sobre as suas cabeças. Como aqueles que não creram e permaneceram naquelas cidades. Assim diz o texto, versículos 15 e 16. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Vejam bem, irmãos, embora não houvesse 10 homens justos em Sodoma, por cuja causa ela merecesse ser poupada, um homem justo que estava entre eles teve a sua alma livrada. Mas parece que ele estava meio disperso. Moisés parece querer nos mostrar que ele estava meio, ainda assim, sem entender muito. Será que é agora? Será que é daqui a pouco? Será que é amanhã? Espera aí, deixa eu ponderar aqui as coisas. Como é que eu vou fazer com os meus rebanhos? Qual foi o motivo da briga dele com Abraão? E os meus pastores? E os meus negócios? O que eu vou fazer? Essa demora e essa urgência que os anjos dão aqui a ele, percebam que eles vão tomar eles pelos braços. Mostra um apego terreno, irmãos. Assim eles o tomam pelos braços. E por quê, irmãos? Porque Deus havia decretado agir com misericórdia para com ele. E então o levam para fora da cidade. Vejam aí os versículos 17 ao 23. Ele diz: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então vejam, irmãos, eu não vou ler o texto todo, nós já lemos. Notem que, ao deixá-los fora da cidade, o anjo então ordena para que Ló e a sua família não olhem para trás. Não olhem para trás. E a razão é muito simples. Não olhem para trás, para que a vida de vocês seja preservada. E não fiquem parados no caminho. Não parem na planície. Mas continuem a caminhar, continuem a se distanciar cada vez mais de onde estavam. Subam a montanha. Montanha essa que posteriormente vai se chamar Moabe. Mas em vez de obedecer alegremente e imediatamente ao que o anjo do Senhor diz, Ló apela para a grande misericórdia que lhe foi mostrada na preservação de sua vida e família, e para a impossibilidade dele escapar até a montanha, dizendo algo do tipo: Senhor, eu não vou conseguir chegar à montanha, eu vou ser consumido pelo fogo. Me deixa ir para aquela cidade pequenininha que tem ali. A cidade pequenininha. Para subir o monte é muito distante, deixa eu ir para a cidade pequenininha. Cidade essa que, por ter sido chamada de pequena, vai se chamar Zoar. Irmãos, a salvação do homem deve ser sempre atribuída tão somente à graça e à misericórdia de Deus. Não às nossas ações. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, irmãos. Se Deus não tivesse nos tirado do tremedal de lama ao qual estávamos inseridos, nós nunca teríamos saído de lá. Se Deus não tivesse intervindo e ter ido buscar Ló naquela cidade, ele teria perecido junto com todos os outros. Se Deus não tivesse sido misericordioso conosco, a nossa demora teria sido a nossa ruína. Se aqueles anjos não o tomam por seus braços e o carregam para fora da cidade, ele teria, na leseira dele, sido destruído.
Isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos ser tardios em mudar do lugar em que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo e o lugar para o qual Cristo está nos conduzindo. Não podemos olhar para aquelas coisas que se passaram. Não podemos estacionar à beira do caminho. Não podemos querer encurtar esse caminho ou dizer aqui já está bom. Temos que ser perseverantes até atingirmos o alvo. Muitos de nós têm retardado, irmãos, e até dificultado a mudança de vida proposta pelo Espírito Santo, ao nos vocacionar para a salvação em Cristo Jesus. Ló tentou fazer isso e notem como isso poderia ter sido fatal para ele. Se os anjos não tomam pela mão, irmãos, tirando-o para fora e salvando-o com temor, ele teria perecido. Se o Senhor Deus não nos tira daquela cova, nós teríamos permanecido mortos. Essa foi a razão por que Moisés destacou a misericórdia de Deus aqui para com Ló, uma vez que esse ainda relutava em partir. E assim como ele, muitos entre nós têm relutado, irmãos, em mudar. Que nós ouçamos o que Deus tem nos falado e que mudemos, ainda que essa mudança seja pequenina inicialmente. Mas não estagnemos pelo caminho e nem olhemos para o que passou com saudade para que volte. Porque antes não tínhamos vida. Vida. Só há vida de verdade em Jesus Cristo. Fora dele, não há nada. Assim como Ló não deveria olhar para trás, que também não fitemos os nossos olhos no passado. Mas nos lembremos que em Cristo tudo se faz novo. Tudo. E que não percamos tempo no caminho. Como diz o texto, parando em toda esta campina. Porque toda ela será transformada em um mar morto. Mas escapemos para o monte. Que monte? O Monte Santo do Senhor. Que é onde Cristo está. E onde reina a paz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar?